Olá, graças, paz, queridos, muito boa noite. É com muita alegria e muita satisfação que mais uma vez estou aqui no meu estúdio começando mais um programa Firmados em Cristo. Que nesta noite possamos estar com nossos corações abertos para receber aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Que nesta noite o Espírito Santo possa ministrar no meu e no seu coração algo que Deus ministrou comigo no decorrer deste final de semana para trazer nesta noite para você. E que você possa abrir seu coração nesta noite e receber essa palavra e meditar. Não é uma palavra de exortação, não é uma palavra de crítica, mas é uma palavra para se refletir. O tema da nossa mensagem nesta noite é o não de Deus. Mas eu quero primeiro estar orando, pedindo a presença do Espírito Santo sobre esse lugar e que ele venha ministrar nos nossos corações. Já quero agradecer a sua audiência, a sua presença que está comigo, todos os programas. Que Deus possa abençoar a sua família, a sua vida, em todas as áreas. Mas eu quero estar orando nesse momento. Eu sou o pastor Edson Magalhães, junto com a minha esposa, a pastora Elita. Nós somos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aprove a Deus me dar esse programa para estar ministrando aqui no meu estúdio, aqui na minha residência, sempre que posso, às terça-feiras, né? Que não é toda terça-feira que há condições para mim estar ministrando. Mas a minha intenção é que toda terça-feira esse programa venha para o ar, porque eu creio que pessoas têm sido edificadas através desse programa Firmado em Cristo. Mas eu quero estar orando nesse momento, pedindo a presença do Espírito Santo sobre esse lugar e sobre a sua vida onde você estiver, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, graças eu te dou por mais essa oportunidade de poder estar aqui, Senhor, diante das câmeras, para ministrar um pouco da tua palavra, e que essa palavra, Senhor, eu creio que veio do teu trono ao meu coração, para estar colocando nos corações daquelas pessoas que têm nos acompanhado pela internet, através do Facebook, através do canal do YouTube. Mas eu te peço, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja ministrando nos corações de cada um que vai estar nos acompanhando ao vivo, e que posteriormente aqueles que vão estar assistindo este vídeo, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, falando aos corações de cada um, ó Pai. Eu me coloco na tua total dependência, eu me esvazio de mim mesmo para que o teu Espírito Santo possa ministrar esta noite aos nossos corações. Senhor, toma esse lugar nas tuas mãos e que tudo, ó Deus, que eu venha falar aqui nessa noite, seja aquilo que está de acordo com o teu coração. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, Pai. Eu peço essas tuas bênçãos e já te agradeço por tudo que for falado aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, receber um não geralmente é muito difícil. O ser humano, ele aprendeu algo que ele não aceita. Ele não aprendeu a aceitar o não como resposta. Sempre que eu ou você vamos pedir algo para alguém, nós vamos com o desejo de que a resposta seja um sim. Nós nunca queremos que a resposta seja um não. Mas nós precisamos entender que a vida, ela tem o sim, mas ela também tem o não.
Antes de eu me converter, antes de eu ter um encontro com Jesus, antes de eu conhecer a palavra, que eu ouvia meu pai, minha mãe, que eu ouvia os evangélicos, crentes falando de Deus, que Deus era bondoso, que Deus é amor, que Deus não pode negar nada para ninguém, que tudo quanto a gente pedir a Deus, que pedir no nome de Jesus, Ele nos dá. E quando eu me converti, eu tinha essa expectativa, porque eu não tinha um entendimento verdadeiramente da palavra, eu não tinha um entendimento verdadeiramente de quem é Deus. Então, quando eu me converti, que eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha essa expectativa de que a partir daquele momento, tudo quanto eu pedisse para Deus no nome de Jesus, que é o próprio Jesus que disse que tudo aquilo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele concederia. Então eu tinha isso no meu coração. E muitas vezes, queridos, eu fiz perguntas para Deus, eu pedi algo para Deus e ficava naquela expectativa de ter a resposta, ficava naquela expectativa de receber, e o tempo ia passando, e a resposta não vinha, a coisa que eu pedia não chegava, e isso começou a trazer dúvidas no meu coração a respeito de muitas coisas que eu ouvia falar de Deus. Mas essa dúvida era gerada por quê? Porque eu não tinha entendimento da palavra. Eu não tinha um conhecimento de Deus como eu tenho hoje. Eu não conheço Deus profundamente. Eu acho que é impossível um homem conhecer a Deus na totalidade. Cada dia nós precisamos conhecer um pouco mais de Deus. E eu comecei a ler a palavra, eu comecei a pedir entendimento, comecei a pedir ao Espírito Santo que abrisse a minha mente e me revelasse as coisas que eu não entendia. E hoje eu entendo que é necessário muitas vezes Deus dizer não para aquilo que eu peço. Às vezes é necessário Deus ficar calado e me dar uma resposta, porque eu entendo que hoje para tudo existe um tempo de Deus. E quando eu comecei a ler a palavra, eu fui descobrindo que Deus, Ele falou não. Muitas vezes Ele falou não para um profeta, Ele falou não para o seu povo, Ele falou não para nações. E eu comecei a entender um pouco sobre receber o não de Deus. Porque eu ficava satisfeito muitas vezes com um não que eu recebia do meu pai. Eu ficava satisfeito com o não, mesmo sem entender, mas eu ficava satisfeito, eu aceitava o não da minha mãe, eu aceitava o não do patrão, eu aceitava o não do amigo. Mas quando eu me converti, eu não queria aceitar o não de Deus como resposta. Então foi preciso o Espírito Santo trabalhar na minha mente, trabalhar no meu coração e me revelar algumas coisas na Bíblia que me fez e está me fazendo entender que, porque muitas vezes é necessário recebermos o não de Deus e ficarmos quietos. Hoje, quando eu recebo o não de Deus, eu não questiono mais com Ele. Mas eu fico na expectativa de que esse não, algum dia, pode transformar no sim. Porque eu aprendi uma coisa, o não de Deus, ele pode ser um não para agora, ele pode ser um não temporário, ele pode ser um não definitivo, e pode ser um não que mais na frente
com o tempo, esse não que ele me deu hoje, pode transformar num sim amanhã. Então hoje eu não me revolto mais com o não de Deus. Pelo contrário, quando eu recebo o não de Deus, eu glorifico a Deus por aquele não. Talvez você possa não estar entendendo a princípio a respeito do que eu estou falando, a respeito do que eu estou ministrando. Mas eu quero trazer para você aqui nesta noite que Deus, ele falou não para algumas pessoas que nós encontramos na Bíblia. E eu quero usar como referência, a princípio, o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17. Nós vamos encontrar, digamos assim, um primeiro não que Deus deu ao homem. Que no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17, vai me mostrar isso. Que desde o começo da humanidade, no momento certo, no momento preciso, Deus diz não. Diz assim no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. No 17 ele diz: contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Aqui eu vejo Deus dizendo não para Adão, para aquele primeiro casal que estava ali no Éden. Deus deu liberdade ao homem, Deus deu livre-arbítrio ao homem, e Deus colocou o homem em um jardim onde havia de tudo. Mas Deus, na sua soberana sabedoria, na sua soberana onisciência, conhecedor de todas as coisas, conhecedor dos nossos corações, das nossas mentes, dos nossos pensamentos, Deus, ele diz algo para aquele homem. Ele diz algo para Adão. Ele diz: Adão, você está nesse jardim e aqui existe toda espécie de árvore. Existe toda espécie de frutos. E todas servirão para alimento, para o teu corpo. Você tem livre acesso, você tem liberdade para comer de todo tipo de fruto que você encontrar no jardim. Porém, existe esse fruto, existe essa árvore que está no meio do jardim. Mas nesta árvore eu te digo, não comerás. Não comas, não coma deste fruto. Mas ele diz para o homem, por quê que ele está dizendo não? Por que ele está dizendo que ele não pode comer daquele fruto? Que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele diz: porque se você comer desse fruto, se você me desobedecer, e você fazer a sua própria vontade, e você comer desse fruto, com certeza você morrerá. Aquele homem ouviu uma palavra não, vinda da boca
do Criador, vindo da boca de Deus, dizendo para ele: não coma do fruto. Mas nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas, que tem um único propósito: nos levar a desobedecer a Deus, nos levar a comer desse fruto. Eu não sei que fruto era, as pessoas colocam por aí, que aquele fruto era uma maçã. A Bíblia não diz, mas eu creio que aquela árvore, aquele fruto estava representando a obediência do homem a Deus. E eu entendo hoje que quando eu desobedeço a vontade de Deus, eu estou comendo daquele fruto. Por quê? Porque quando eu desobedeço a Deus, eu estou pecando, e o meu pecado me faz a separação de Deus. Aquele homem comeu do fruto, mas ele não morreu fisicamente. Mas ele morreu espiritualmente. Porque a morte espiritual é a separação do homem com Deus. E quando eu estou em desobediência à palavra de Deus, quando eu estou em desobediência à vontade de Deus, o pecado é quem está me dominando e eu estou separado de Deus. É a morte espiritual. Tanto é que aquele homem, ele comeu do fruto, mas ele não morreu fisicamente. Porque se você ler o texto todo, você vai ver que Deus, ele vai conversar com o homem na viração do dia, e ele expulsa aquele casal do jardim do Éden. Ou seja, expulsa aquele casal de sua presença física. Porque Deus, eu não vejo Deus, mas Deus me vê. A Bíblia diz que se eu estiver nas profundezas do mar, Deus está lá. Se eu estiver no mais profundo abismo, Deus está lá. Se eu estiver em densas trevas, Deus está lá. Mas estou separado da minha comunhão com Deus, porque eu comi do fruto da desobediência, eu desobedeci, eu manchei a santidade de Deus. E é interessante, queridos, que Deus, ele diz esse não para Adão. Mas Adão, ele ouve uma outra voz, dizendo: se você comer desse fruto, certamente você não vai morrer. E ele deu ouvido à voz contrária à voz de Deus e comeu do fruto junto. A mulher comeu do fruto, deu para ele e ele comeu junto com a mulher. E a Bíblia diz que quando eles comeram do fruto, os seus olhos foram abertos e eles viram que estavam nus e que tentaram se esconder da presença de Deus. Por isso, queridos, para mim não interessa se o fruto era uma maçã, se era uma melancia, se foi uma pera, se foi uma laranja. Para mim não interessa. Para mim, o fruto que fez a separação do homem com Deus é a desobediência, é estar fora da vontade de Deus. Mas não foi só para Adão que Deus disse não. No livro de Gênesis, no capítulo 21 de Gênesis, no versículo 12, diz assim: contudo, Deus ordenou: não te lastimes por causa da criança e da tua serva. Contudo, tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por
Isaque é a tua descendência, será considerada perpetuamente. Nós conhecemos a história de Ismael com Agar, que era filho de Abraão, filho da escrava. E Abraão tinha aquele filho. E depois tem o filho Isaque com a sua mulher, a Sara. E os dois estavam crescendo. E começou a haver discussão entre os dois. E Sara chegou para Abraão e pediu que ele dispensasse, que ele mandasse embora Agar e seu filho Ismael. E Abraão não queria fazer isso. Então Deus diz para Abraão: Abraão, não se lastime por causa da criança. Faz o que a tua mulher está mandando. Não fiques com ele aqui. Abraão leva um não de Deus quando se tratou da criança, quando se tratou do seu filho Ismael. Acontece que Abraão, ele manda, ele dá a ordem a Sara que faça o que ela quer. Eles mandam Agar e Ismael ir embora. Queridos, muitas vezes quando recebemos um não, ficamos chateados, principalmente quando esse não vem da parte de Deus. Muitas vezes, queridos, eu fiquei chateado. Muitas vezes eu fiquei triste ao receber um não de Deus. Eu não aceitava o não de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não pode negar nada a ninguém. Era a minha concepção, era o que eu achava, era o que eu pensava. Mas o tempo foi passando e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Eu fui lendo a palavra e fui vendo que Deus, ele disse não para Adão. Ele disse não para Abraão. Queridos, quando nós lemos a Bíblia, vemos por várias vezes e razões, Deus diz não para o seu povo. Quando você começa a ler a história de Israel, quando você começa a ler a história dos hebreus, você vai ver e você vai encontrar várias vezes Deus dizendo não para o seu povo. E não cabe a mim julgar o não de Deus na minha vida. Cabe a mim aceitar o não de Deus. E glorificar o nome dele. Não cabe a você murmurar porque recebeu o não de Deus. Cabe a você glorificar o não que você está recebendo de Deus. Eu não sei o que você tem pedido para Deus nesse momento. Eu não sei o que você tem esperado de Deus como resposta. Eu não sei o tempo que Deus está calado a respeito de determinados assuntos que você tem colocado diante dele. Eu não sei. Mas eu te digo uma coisa. O não de Deus, muitas vezes, com certeza, é muito melhor do que o sim, que ele desce no lugar do não. É algo para nós refletirmos, é algo para nós pedirmos o discernimento do Espírito Santo. Deus disse não para Moisés. Aqui tem um exemplo claro de um não de Deus. No livro de Deuteronômios, capítulo 34, versículo 4, diz assim: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão,
a Isaque e a Jacó. Quando lhes afirmei, a tua descendência darei esta terra. Portanto, eis que te faço vê-la com teus próprios olhos. Contudo, não atravessarás o rio, não poderás adentrá-la nela. Deus diz não para Moisés. Quem foi Moisés, queridos, diante de Deus? Moisés, ele nasceu com um propósito de Deus. Ele nasceu para fazer algo para Deus. Ele escapou da morte quando o Faraó ordenou que todas as crianças machos, recém-nascidos no Egito, fossem jogadas mortas, fossem tiradas da vida. E Joquebede, mãe de Moisés, coloca ele em um cesto e veda com betume, coloca no rio, e Moisés vai parar aonde? No palácio de Faraó. E nos seus 40 anos de vida, Moisés é criado pela filha de Faraó, ele aprende sobre as guerras, ele aprende sobre a cultura egípcia. Mas Deus tem um propósito para ele, que é libertar o seu povo do Egito. E Moisés, ele, em uma das suas idas, onde o povo hebreu está trabalhando, ele vê um soldado egípcio maltratando o seu irmão, um irmão hebreu, e ele vai e confronta aquele soldado, ele mata aquele homem, e ele mesmo enterra aquele corpo, para que ninguém da parte de Faraó visse. Eu acredito que ele pensou, meus irmãos não vão me entregar, claro que eu estou defendendo eles. Mas ele se enganou. No dia seguinte, quando ele volta, que ele chega ali, onde os seus irmãos hebreus estão trabalhando, ele vê dois irmãos judeus discutindo, e ele vai apaziguar, e um deles diz, por acaso, quem te levantou líder sobre nós, por acaso vai fazer conosco o que fez com o soldado egípcio? E aquilo entrou um temor no coração de Moisés, e ele fugiu para o deserto de Midian, e durante 40 anos, Moisés ficou ali. Mas Deus tem um propósito na vida dele. Assim como Deus tem um propósito na sua vida. E um dia Deus vai te buscar. Um dia Deus vai te chamar. Um dia Deus vai te colocar no local que Ele quer que você faça a obra dele. Aleluia! E quando Moisés completa 80 anos, Deus vai ao encontro de Moisés e diz, Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo. Você vai voltar para o Egito e vai libertar o meu povo. Deus dá uma missão que aos olhos humanos, aos olhos dele, é impossível. Tirar o povo judeu, o povo hebreu, da escravidão do Egito e levar para uma terra prometida. E nós conhecemos a história. Os milagres das 10 pragas, a festa, a primeira Páscoa, que foi servida. E Moisés, ele passa 40 anos com aquele povo no deserto, andando em círculo. E muitas vezes levando bronca, levando grito, as pessoas murmurando que não tem água, que não tem comida, e Moisés indo nos pés do Senhor, e o Senhor abençoando, o Senhor dando carne para o povo, dando água para o povo, livrando o povo. Até que um dia, o povo chega para Moisés e diz, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer de sede.
E Moisés vai aos pés do Senhor. E diz, Senhor, o povo está clamando. E Deus diz, Moisés, pega essa vara e fende, bate na rocha. 2 vezes. E Moisés fez isso. Moisés toca na rocha com a vara. Ele fende a rocha e a rocha bota água. E o povo bebe, sacia sede. Mas teve uma segunda vez. Na segunda vez, Moisés come do fruto proibido. Ele desobedece a Deus. O povo começa a reclamar que estão com sede. E Deus diz para Moisés, Moisés, vai na rocha e fala para a rocha. Mas Moisés tinha experiência da primeira vez. Chegou lá, ele não falou com a rocha. Ele bateu na rocha. Ali ele comeu o fruto da desobediência. E isso, Deus não se agradou. E por esse motivo, Deus leva Moisés, manda Moisés subir ao monte. E lá ele mostra para Moisés, Moisés, veja com teus olhos, a terra prometida, a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó e toda a descendência. Veja com teus olhos, porque nela tu não vai entrar. Deus diz não para Moisés. Moisés já tem 120 anos. E Moisés está ali, né? Está na expectativa de chegar na terra prometida. De conhecer a terra prometida, de viver na terra prometida. Mas Deus diz não para ele. Não. Você não vai entrar. Você apenas vai ver com teus olhos a terra prometida. E ali, Deus, Moisés, ele falece. E ali ninguém vê mais o corpo de Moisés. Moisés, ele levou o não de Deus. E o não, que para mim, para você, é muito difícil de aceitar. Eu vejo as pessoas dizerem assim, mas eu faço isso para Deus, eu faço isso para Deus, eu oro, eu canto, eu louvo, eu prego, eu expulso o demônio, eu faço libertação, eu faço a obra de Deus. Então eu não posso aceitar um não de Deus. Quem sou eu? Quem somos nós para não querer aceitar o não de Deus? Aleluia. Queridos, Deus disse não para Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o homem que derrotou Golias, ainda quando era jovem. O homem que tocava harpa para o rei Saul, e os demônios saíam, deixava de atormentar Saul. O homem que tinha intimidade com Deus. Deus diz não para Davi. No livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10, diz assim: portanto, agora a espada não mais se apartará da tua casa, porquanto desobedecestes a minha palavra e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse a tua mulher. Nós conhecemos muito bem essa história de Betseba com Davi. Davi era para estar na guerra, mas ele não estava, ele preferiu ficar em casa, ele preferiu ficar no seu palácio, passeando nas fachadas do seu palácio, e de lá ele olha e vê uma mulher despida, tomando banho, e ele manda buscar aquela mulher, pergunta quem é, e ele sabe que
a pessoa falou para ele que era Betseba, mulher de Urias, o general do exército dele, mas ele toma aquela mulher para ele. Ele se relaciona com aquela mulher e manda ela embora. E a mulher engravida e manda dizer para ele que está grávida. Davi pecou, ele adulterou, ele sai da presença de Deus. Por quê? Porque ele come o fruto do pecado. Mas não fica só nisso. Então, Davi, ele procura uma maneira de esconder o seu pecado. Ele procura uma maneira de esconder que vai ser pai do filho daquela mulher, que o seu marido é um general do seu exército que está na guerra. Então, o que ele faz? Ele manda buscar Urias na guerra. E ele manda que Urias vá para sua casa descansar. Para quê? Com qual intenção? De chegar lá, ele deitar com a sua mulher. E quando a barriga da mulher começasse a crescer, lógico que eu dizer que era de Urias, porque ele esteve lá. Mas Urias não entrou em casa, passou a noite do lado de fora, assim. E aquilo trouxe mais medo ainda a Davi. Ele tem o pecado do adultério e tem o pecado da hipocrisia, se fingindo ser amigo do seu general. Aí vem o pecado da hipocrisia. Ele escreve uma carta para o comandante do exército. Ele lacra aquela carta e manda Urias de volta para a batalha. E o próprio Urias leva nas suas mãos, sem saber, a sua sentença de morte. Ele manda matar Urias, marido de Betseba. E na carta ele diz que o seu comandante tem que colocar ele na frente de batalha mais terrível. E Urias morre, é assassinado. Pecado do assassinato. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Um pecado não confessado diante de Deus. Um pecado que não tem arrependimento vai te levar a outro pecado. Aí quando ele recebe a notícia que Urias morre, ele manda buscar a mulher. E toma ela para ser sua esposa. Mas Deus disse não. Teu filho não vai viver. O teu filho não vai nascer, mas não vai viver. E Davi, ele sentiu a dor do não de Deus naquela hora. O menino nasceu, mas morreu. E até hoje, a espada não se apartou de Israel. Enquanto houver nação, Israel será perseguida. É por isso que tem essas guerras hoje, as nações todas contra Israel. Porque o não de Deus para Davi foi que a espada nunca se apartaria da casa dele. E qual era a casa dele? A nação de Israel. Querido, todas as vezes que Deus diz não para alguém, sempre terá um propósito. Será para o próprio bem dessa pessoa. Todas as vezes que Deus diz não para alguém, sempre será para o próprio bem dessa pessoa. Queridos, todas as vezes que Deus disser um não para alguém, é porque Ele sabe, porque sabe que se Ele disser um sim, aquele sim não vai ser bom para aquela pessoa. O não de Deus tem um propósito na minha e na sua vida. É de evitar que eu e você coma do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, do fruto da desobediência.
Ele sabe que se ele disser o sim e não disser o não, aquele sim pode nos separar dele. E ele não quer a minha separação dele, ele não quer a tua separação dele. Ele quer o nosso bem. E por isso, muitas vezes, é necessário que ele diga não. E quando ele diz não, é porque ele sabe que tem que ser não. E nós temos que aceitar. Queridos, nos 10 mandamentos, você vai encontrar a palavra não por 18 vezes. Leia os 10 mandamentos. E você vai encontrar por 18 vezes Deus dizendo não. Por 366 vezes, vamos encontrar a frase, não tenhas medo. Uma para cada dia do ano. Você pode estar pensando, o ano tem 365 dias, com certeza, mas devemos lembrar que de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem um dia a mais. Então, de 4 em 4 anos, o ano tem 366 dias e Deus já deixou dito, não temas para aquele dia, para mim e para você. Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus é soberano. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E Ele conhece todas as coisas. E Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia. Queridos, se Deus está dizendo não para você, Ele sabe muito bem o porquê desse não. Apenas confie no não de Deus para a sua vida, pois pode ser um livramento e você não sabe. Eu termino essa mensagem dizendo, nem tudo que pedimos a Deus vamos ter um sim como resposta. Aleluia. Queridos, eu espero que você tenha entendido essa mensagem e que você reflita nela e nunca mais se aborreça, nunca mais fique triste, nunca mais murmure porque recebeu o não de Deus. O não de Deus para mim e para você é livramento, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero mais uma vez orar para encerrar este programa, orar pela sua vida, pela sua família e dizer para você que eu oro por cada um de vocês que tem me acompanhado nas redes sociais, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, graças eu te dou por mais essa oportunidade de trazer um pouco da tua palavra aqui para ser transmitida através do meu canal do YouTube, através do meu canal do Facebook. Mas eu te peço, ó Pai, que cada palavra que foi falada, que o Teu Espírito Santo ministre os corações de cada um que assistiu ao vivo e cada um que vai nos assistir posteriormente através dos vídeos, Pai. Pai, eu quero abençoar cada família, cada pai, cada mãe de família, cada filho, Senhor, cada casa que tem nos acompanhado pela internet, que as Tuas bênçãos alcance cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez eu quero dizer que eu sou o pastor Edson Magalhães, sou esposa da pastora Elita Magalhães, nós somos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, aqui na cidade de Mossoró, no Abolição 2. Se você mora ali por perto e quiser nos visitar, nossos cultos aos domingos começam às 18 horas e às quarta-feira, a partir das 19h30, nós temos estudo da palavra. E que você quiser nos visitar, que você venha, que você será muito bem recebido, nós ficaremos muito felizes com a sua presença em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.